padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste dia do Senhor, lembramos-nos de um título bonito de Nossa Senhora de Fátima, unindo-nos de modo muito especial, aqui congregados na comunidade orante, ao coração de Nossa Mãe, suplicando a sua intercessão e celebrando hoje o terceiro dia da novena de Pentecostes, ao celebrarmos hoje a festa da Ascensão do Senhor. Jesus sobe aos céus. Sua subida aos céus nos inscreve definitivamente na condição de discípulos missionários. Somos participantes da missão que a Ele é dada pelo Pai e nela Ele nos insere. É nossa tarefa dar continuidade à missão de Cristo. Seu pastoreio está em nossas mãos e em nosso coração. Aqui, lembremos-nos das homilias atribuídas a Santo Epifânio, um bispo, quando diz: fazendo-nos olhar para Cristo, esse pastor que havia deixado nas montanhas celestes as 99 ovelhas, isto é, os anjos, para procurar a ovelha que se havia perdido, tendo-a encontrado, colocou-a misericordiosamente sobre os ombros e a reconduziu ao aprisco celeste. Ofereceu-a então ao Pai do céu, dizendo: Pai, encontrei a ovelha perdida que a serpente havia induzido ao erro. Tendo-a visto, coberta pela lama de uma vida de pecado, estendendo minha mão divina, imediatamente a levantei e, impelido por uma profunda compaixão, lavei-a no Rio Jordão, perfumando-a depois com a unção do Espírito Santo. Agora, ressuscitado, diz o Senhor, venho à tua presença, Pai, para oferecer à tua divindade este dom digno de ti, a ovelha reencontrada. Esta é a missão de Cristo, essa é a missão que somos em Cristo, pelo Espírito, chamados a dar continuidade. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amado e amada de Deus, esta passagem do Evangelho de Marcos é o horizonte que nos faz entender a missão de Cristo e missão de Cristo nela inseridos com uma tarefa missionária que envolve e responsabiliza e corresponsabiliza a você, a mim, a cada um de nós no contexto do nosso mundo. O Senhor se manifesta aos discípulos e lhes dá um mandato: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esta é a nossa tarefa, um anúncio que se dá sobretudo pela força do testemunho e que se ancora nesta consciência bonita que nós devemos ter, de que o mundo precisa de receber o Evangelho, pela força do nosso testemunho, mas também pela proclamação de nossa palavra, em confrontos muitas vezes, porque não podemos negociar os valores do Evangelho. É preciso inserir na experiência do seguimento de Jesus a cada pessoa, a cada irmão e a cada irmã. Por isso ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Este é o batismo, inserir-nos em Cristo e sermos banhados pela força de sua presença, qualificando nosso viver, purificando nossos juízos, dando-nos pela sabedoria de Deus a força e os critérios necessários para conduzirmos a nossa vida na direção certa. Não fazemos isso por nós mesmos. Seremos sempre acompanhados e só seremos fecundos na força do amor de Deus. Por isso o Senhor diz:
acompanharão aqueles que crerem estes sinais. Expulsarão demônios, isto é, devolverão a inteireza perdida em razão do pecado, do erro. Falarão novas línguas, não simplesmente como um espetáculo, mas sobretudo com uma linguagem para ajudar a compreender a força do amor de Deus. Se pegarem serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. O Senhor diz isso não para nos dizer que faremos mágicas, mas para nos dizer que a força verdadeira da ação no anúncio do Evangelho vem dele. Depois de falar com os discípulos, ele foi levado aos céus, sentou-se à direita de Deus, e os discípulos, tendo compreendido, compreensão que nós somos desafiados a ter todo dia, sem exceção, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Meu irmão, minha irmã, nesse dia da ascensão do Senhor, brilhe o horizonte iluminador desenhado nos sermões de Santo Agostinho, quando diz: hoje nosso Senhor subiu ao céu, suba também com ele o nosso coração. Ouçamos as palavras do apóstolo Paulo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Somos chamados a aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. E assim, como ele subiu sem nos afastar de nós, sem se afastar de nós, também nós subimos com ele, embora não se tenha ainda realizado em nosso corpo o que nos está prometido. Cristo já foi elevado ao mais alto dos céus, contudo, continua sofrendo na terra através das tribulações que nós experimentamos como seus membros. Deu testemunho desta verdade quando se fez ouvir lá do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu estava com fome e me destes de comer, também diz ele. Por que razão nós também não trabalhamos aqui na terra de tal modo que pela fé, esperança e caridade que nos unem a nosso Salvador, já descansemos com ele no céu? Cristo está no céu, mas também está conosco, e nós, permanecendo na terra, estamos também com ele. Por sua divindade, por seu poder e por seu amor, ele está conosco. Amados e amadas de Deus, sentindo esta presença amorosa, unidos à amada Mãe Maria, peçamos a abertura do nosso coração, para que possamos, com alegria e disponibilidade, anunciar o Evangelho pela força do nosso testemunho. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira